Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta oportunidade estaremos estudando a mais uma das parábolas de Jesus, a parábola do servo bom e mau. O que será que o Senhor Jesus tem a nos ensinar através dessa parábola? Quais as lições que nós podemos aprender? Se você deseja saber, fica até o final deste vídeo e mais uma vez seja edificado através da palavra de Deus, porque ela por si só tem um poder para salvar, tem um poder para libertar e nos direcionar rumo à vida eterna. Leamos neste momento as Sagradas Escrituras, no Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 24, do versículo 45 ao 51. Mateus, no capítulo de número 24, do versículo 45 ao 51, que nos diz na nova tradução da linguagem de hoje: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós observamos, meus amados, que o capítulo 24 do livro de Mateus, ele é escatológico. Ele fala acerca do futuro. O que vai acontecer nos finais dos tempos? Isto é uma dúvida que nós temos desde quando nos entendemos. Nós começamos a questionar. Será que o mundo vai acabar? Como será o final do mundo? A Bíblia tem resposta para todas as nossas indagações. E se você for observar bem, do versículo 3 ao versículo 14, Jesus ele começa a tratar sobre o princípio das dores. Sobre o princípio das dores, nós sabemos que antes de Jesus voltar pela segunda vez, porque Jesus já veio para nos resgatar dos nossos pecados, para morrer na cruz por nós. Mas ele virá pela segunda vez para resgatar a sua igreja, que está sendo santificada dia após dia através da sua palavra. E nós entendemos, do versículo 3 ao versículo 14, que Jesus fala do princípio das dores, das perseguições, dos falsos profetas, fala acerca também do esfriamento do amor, onde a palavra do Senhor nos afirma que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E se nós continuarmos a leitura, do versículo 15 ao versículo 28, a palavra do Senhor vai tratar acerca da grande tribulação. Nós não passaremos pela grande tribulação, porque o nosso Deus nos livra da ira futura. Mas aqui na terra estará uma situação tão caótica, tal como nunca existiu desde os primórdios de quem começou a humanidade, podemos dizer dessa forma. E no versículo 15 ao 28, Jesus prepara os seus discípulos, que nós também somos parte deles, para o evento da grande tribulação. E do versículo 29 ao 31, Jesus fala acerca da sua própria vinda, que ele voltará para buscar a sua igreja, e sobre arrebatamento. Se você quiser saber mais sobre essa questão de arrebatamento, se você quiser saber mais acerca da grande tribulação, é só assistir nossos vídeos anteriores sobre a questão escatológica do arrebatamento e da grande tribulação. Mas vamos continuar. O grande objetivo deste capítulo, nós temos que estudar os versículos iniciais para entender qual a palavra-chave deste capítulo e assim entender a parábola. A grande questão é que Jesus quer tratar acerca da constante vigilância. Isto mesmo. Jesus quer nos chamar a atenção simplesmente para isso. Permaneçam vigilantes. Vigiai e orai. Oração é bom, um ato de falar com Deus, mas precisamos permanecer vigilantes. Por quê?
nós não sabemos a que momento o Deus Todo-Poderoso virá outra vez para buscar a sua igreja, como nos afirma a sua palavra, porque no momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados e nos encontraremos com Jesus aonde? Nos ares, nas nuvens. O arrebatamento vai acontecer. Nós temos observado os sinais e Jesus nos ensina sobre aquilo que vai anteceder o arrebatamento. Jesus nos ensina sobre a grande tribulação que está por vir e Jesus nos ensina sobre a sua própria volta, tudo até o versículo de número 31. Mas o objetivo deste capítulo é ensinar acerca da constante vigilância. Diante dessa afirmação, nós perguntamos: de que forma devemos nos manter vigilantes? De que forma devemos nos manter vigilantes? Mais uma vez, para você entender, de que forma devemos nos manter vigilantes? Aqui que Jesus inicia o ensino da parábola do servo bom e mau, quando ele quer nos ensinar como devemos, ou quais atitudes devemos tomar para nos manter vigilantes. Observando aqui no versículo lido, do versículo 45 ao 47, Deus, através de Jesus, porque Jesus 100% homem, 100% Deus, o Deus Todo-Poderoso nos afirma: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Então, a primeira resposta: de que forma devemos nos manter vigilantes? A primeira resposta é cuidando daquilo que Deus nos deu. Sabemos que tudo nós prestaremos conta, cuidando daquilo que Deus nos deu, sabendo que de tudo prestaremos conta a Ele. Mais uma vez, cuidando daquilo que Deus nos deu, sabendo que tudo prestaremos conta a Ele. O que Jesus nos deu? Ele nos deu a salvação. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será se nós estamos perseverando nessa tão grande salvação? No mundo nós temos aflições, mas olhando para Jesus nós encontramos um modelo em que nós possamos nos basear e perseverar. Ele nos ensina a perseverar para tão grande salvação. E nós temos que entender, conforme diz 1 Coríntios 15, versículo 58, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tudo que nós fazemos para Deus, somos recompensados a curto, médio ou eterno prazo. Tudo que fazemos para Deus, somos recompensados a curto, médio ou eterno prazo. Então, olhando para a parábola, aquele servo, ele tinha conservos. E o que o Senhor está nos ilustrando? Que Deus nos deu a salvação, Deus nos deu coisas para a gente tomar conta que são dons. Alguns ele deu o dom de pregação, a alguns ele deu o dom de louvar, a alguns ele deu o dom de administrar. Então nós temos a salvação, temos os dons de Deus nas nossas vidas e temos responsabilidades para com as nossas famílias. A família que nós temos foi Deus que nos deu, o trabalho que nós temos foi Deus que nos deu. Então tudo que nós temos pertence a Ele e nós devemos entender que nada é nosso, tudo é do Senhor. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Nossa vida não é mais nossa. E é por isso que nós precisamos perceber que Jesus estará para voltar. E o que Ele quer? É que nós venhamos a estar preparados e estar cuidando daquilo que Ele nos deu. Ele nos deu a tão grande salvação, Ele nos deu dons espirituais, Ele nos deu uma família, Ele nos deu um trabalho e tudo Ele quer que nós venhamos a cuidar como bons dispenseiros, porque cuidando daquilo que Deus nos deu, temos que ter ciência que de tudo nós prestaremos conta. E é essa a primeira atitude para que nós venhamos a manter vigilantes. Nada é nosso, tudo é dele. E se tudo é dele,
a nossa salvação, a nossa vida, os nossos dons e talentos, aquilo que Ele coloca para a gente cuidar aqui nessa terra, vamos prestar conta com Ele e vamos fazer tudo da melhor forma para agradar. Em segunda instância, nós devemos ter cuidado para não negligenciar aquilo que Ele nos deu. Temos que ter cuidado para não negligenciar aquilo que Ele nos deu, porque se você for ver no versículo 48 ao versículo 49, você vai ver um servo que ele se esqueceu que o seu senhor voltaria, ou então ele pensou, vai demorar muito, então eu vou curtir, eu vou ser o servo mau, né? O meu senhor está demorando, versículo 48, eu vou começar a bater nos meus conservos, a comer e a beber com os beberrões. E o versículo 50 diz, o senhor daquele servo verá no dia em que ele não o espera e uma hora que não sabe. Por isso que nós precisamos entender essa segunda atitude. Temos que ter a ciência de cuidar para não negligenciar, ter cuidado para não negligenciar aquilo que Ele nos deu. Não é porque Ele está demorando que Ele não vai voltar. Então cuide dos teus dons, cuide do teu ministério, cuide da tua família, cuide da tua própria vida espiritual. A palavra do Senhor diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós não vamos negligenciar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Em terceira e última instância, de que forma devemos nos manter vigilantes? Lembrando que o Senhor virá quando menos esperarmos. Lembrando que o Senhor virá quando menos esperarmos. Ou seja, há uma necessidade de constante vigilância. E vai dizer mais, o Senhor daquele servo, repetindo o versículo 50, virá no dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. A palavra do Senhor nos fala de uma forma bem clara. Mateus 7, versículo 13 e 14. Só há dois caminhos. Um estreito que conduz à salvação, um largo e espaçoso que conduz à perdição. E se a gente não estiver cuidando em vigiar em todo o tempo e só orando, o que vai acontecer? O nosso Senhor vai vir e o caminho que a gente vai seguir, a palavra do Senhor vai falar, versículo 51, onde haverá choro e ranger de dentes, sofrimento eterno, o inferno. Ninguém quer ir para este lugar. É por isso que hoje nós temos a oportunidade de examinar a nós mesmos e observar, será se eu estou preparado? Por quê? De que forma devemos nos manter vigilantes? Cuidando daquilo que Ele nos deu. Cuide da tua salvação, da tua vida espiritual. Cuide do teu altar. Cuide dos teus dons, do teu ministério, cuide da tua família, cuide das pessoas que você ama, cuide dos teus negócios, do teu trabalho, sabendo que tudo é do Senhor, nada é nosso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Segunda instância, não negligencie aquele que ele te deu, não faça como aquele servo mau, que ele... o Senhor está demorando, então eu vou curtir, eu vou negligenciar, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Aquele que diz que viria, virá. Em terceira e última instância, a necessidade de constante vigilância, porque quando menos esperarmos, Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós vamos encerrar com as palavras do próprio Jesus. João no capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Fique com essas palavras e medite. E saiba, há uma necessidade urgente. Há uma necessidade em todo o tempo. Há uma necessidade constante de vigilância. E que assim possamos fazer como o servo bom, que estava vigiando. E não como o servo mau, que estava perdendo a oportunidade de se manter firme em Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe grandemente.